Olá, eu sou o Marcos Alves e vou apresentar para vocês o nosso trabalho da disciplina de História da Educação Física, ministrado pela professora doutora Jaqueline Costa Castilho Moreira, feito pelos alunos Marcos Alves Cardoso, Danilo Gonçalves, João Paulo Batista Teles e o Gabriel Pelais, para a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Unesp de Presidente Prudente, junho de 2023. Nosso objetivo é investigar as manifestações de corporeidade dentro da cultura chinesa, com destaque para a dinastia Han. Foi às margens do Rio Amarelo que os chineses desenvolveram sua agricultura, acompanhando as cheias nos vales do rio. O Homo erectus pequinensis, Homem de Pequim, é um registro fóssil importante que foi encontrado em escavações arqueológicas da pré-história chinesa. Sua história é dividida em dinastias, que começa pela Xia, tendo poucos registros que comprovam sua existência. Segundo o consulado chinês, muitos historiadores acham que a cultura de Erritou, que datam de aproximadamente 1900 a.C., está associada a essa dinastia, onde foram encontrados instrumentos e ferramentas de pedras, ossos e concha, utilizados para lavrar e desenvolver a produção agrícola e outros objetos artesanais, passando para a dinastia Shang, que é comprovada por documentos, com os primeiros registros de escrita feitos em cascos de tartaruga que foram traduzidos e contam detalhes políticos, econômicos e sociais desse período. A próxima dinastia, chamada Qin, dá início ao primeiro império chinês. É a mais curta de todas, marcada pela unificação da China e pela origem do nome China, pelo imperador Qin Shi Huangdi, que ficou famoso por seu grande exército de terracota, feito para protegê-lo na vida após a morte. Sua tumba guarda muitos mistérios, por permanecer fechada até hoje. O período que escolhemos investigar e apresentar aqui é o da dinastia Han, que se passa de 206 a.C. a 220 d.C., por ser um tempo de prosperidade, estabilidade política, crescimento econômico e rico em cultura, após os tempos sombrios da dinastia Qin. A metodologia utilizada por esse estudo foi a revisão bibliográfica, desenvolvida pela análise de fontes recuperadas em bases de dados como o Google, Google Acadêmico e Cielo. Também foi utilizado o acervo da Biblioteca Unesp de Presidente Prudente. Foram utilizados no Cielo as palavras cultura, entre parênteses, and China, com um filtro para encontrar resultados apenas em português. No site da biblioteca, também utilizamos as palavras cultura chinesa e também história da China, onde localizamos os livros no acervo para utilizar nesta pesquisa. A China é hoje uma das maiores potências mundiais. Sua economia é a que mais cresceu nos últimos 25 anos. Está para se tornar a primeira no mundo, estando atrás apenas dos Estados Unidos. Tem uma população de aproximadamente 1.419.257.000 habitantes. Seu governo vive uma república comunista e sua língua oficial é o mandarim. O budismo, confucionismo e taoísmo são três das principais correntes filosófico-religiosas que surgiram e tiveram influência significativa na China ao longo dos séculos. Embora tenham suas diferenças, todas elas buscam uma compreensão mais profunda da vida, do universo e do ser humano, e tem desempenhado um papel fundamental na formação da identidade e dos valores chineses. O confucionismo enfatiza a ética, a moralidade e as relações sociais harmoniosas. O taoísmo busca a harmonia com a natureza, o equilíbrio e o fluxo do Tao. O budismo foi inserido na China através da Índia. Busca o fim do sofrimento humano para, assim, alcançar a iluminação. A medicina tradicional chinesa é um sistema de cuidados de saúde que se desenvolveu ao longo de milhares de anos na China e continua a ser praticada até os dias de hoje. É baseada em uma abordagem holística do corpo e da saúde, buscando equilíbrio e harmonia entre os diferentes aspectos do ser humano. Desenvolvida ao longo de séculos de tradição, a culinária chinesa reflete não apenas os diferentes estilos de cozinhas regionais, mas também a filosofia chinesa de equilíbrio de sabores, textura e cores. Durante a dinastia Han, houve uma série de festivais, esportes e tradição que desempenharam papéis importantes na cultura da época. Alguns aspectos notáveis incluem as artes marciais, o treinamento militar, a dança e práticas semelhantes ao yoga. O combate corpo a corpo, técnicas de luta e o uso de armas eram treinamentos tanto para fins militares como uma forma de autodefesa. Estilos como Kung Fu e o Tai Chi Chuan têm suas raízes nessa dinastia. A dinastia Han deixou um legado duradouro na cultura chinesa, incluindo tradições esportivas e práticas físicas que são valorizadas até os dias atuais. Essas atividades desempenharam papéis importantes na vida cotidiana, na educação, na saúde e no entretenimento da população na época, refletindo o valor dado ao corpo e à prática física como parte integral da cultura Han. A imagem 1 foi recuperada através do Google Arts and Culture, do acervo do Museu Online de Sichuan, localizado em Chengdu. Com mais de 70 anos de história, é o maior museu do sudoeste da China e ocupa uma posição importante nos museus públicos nacionais. A imagem pertence à dinastia Han e é utilizada aqui como fonte primária confiável. As dançarinas e acrobatas da dinastia Han eram frequentemente associadas à corte imperial e aos nobres. Elas eram contratadas para realizar eventos e festividades oficiais, como banquetes, rituais religiosos e cerimônias da corte. De acordo com Struna, no seu livro Pesquisa Histórica em Atividade Física, após localizar as fontes primárias, se faz uma crítica externa do objeto, entre aspas. Essa fase de avaliação estabelece a autenticidade da fonte, fecha aspas. Foi o que explicamos na imagem 1, sobre o Museu Sichuan, que é uma fonte primária confiável e utiliza objetos genuínos em seu acervo. Através do estudo da corporeidade na dinastia Han, podemos compreender como a cultura chinesa valorizava a conexão entre o corpo e a mente, e como essa abordagem se refletia nas práticas esportivas, nas artes marciais, na dança, na música e em outros aspectos da vida cotidiana. Isso nos ajuda a construir uma visão mais ampla da cultura chinesa e a apreciar as tradições e os valores que moldam a sociedade chinesa ao longo dos séculos, podendo utilizar essas práticas na nossa vida pessoal, familiar e até a introdução de práticas em escolas, como a utilização de esportes da China antiga, como o Jiangzi, que desenvolve a cognição, coordenação motora e também a socialização entre alunos.